E aí, desenrolado digital, tudo certo? Meu nome é Milton Galvão, eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero falar sobre como produzir material para suas redes sociais. Vamos nessa? Então, quando a gente fala em produzir material para as redes sociais, a gente está falando automaticamente sobre um tema que todo mundo está falando hoje em dia, não só empreendedores, né, mas também o usuário final, o consumidor também fala sobre isso, sabe sobre o que é isso. É o tema marketing digital. Então essa palavra é muito falada e muitos empreendedores desejam ardentemente entrar nesse mundo do marketing digital. O marketing digital, é bom definir antes de começar qualquer coisa, são técnicas que você utiliza, né, para poder desenvolver o seu produto, apresentar o seu produto ou serviço e, como consequência, angariar mais clientes para a sua empresa, para o seu negócio. Tá? Então, essa é a definição de marketing. E quando a gente fala de marketing digital, a gente tem essa definição de produzir material, de produzir um produto, de melhorar o seu produto, o seu serviço na área digital, na área da internet, na área da web, tá certo? Então, muitos empreendedores estão buscando o marketing digital, estão querendo aprender o marketing digital, mas tem um problema. Muitos empreendedores acham que é mágica, que é apenas ter uma rede social e sair postando o conteúdo lá aleatoriamente, quando bem entender, como quiser postar e que vai automaticamente receber retorno disso. Eu falo porque com os empreendedores que eu me deparo, que eu converso, muitos deles têm essa esperança de postar e muitos estão assim meio que desanimados com as redes sociais, né? De postar, eu postei aqui, não tive retorno, não veio muita coisa, né? E eu cansei e parei de postar. O que eu preciso dizer para vocês que querem entrar nessa área do marketing digital é que a questão de postar conteúdo, de criar conteúdo para as redes sociais, eu posso dar a conotação de um jardim. Imaginem que vocês são um jardim, que o seu negócio é um jardim, tá? Quando você começa a plantar, a regar, a cuidar desse jardim, automaticamente algumas borboletas que entram no seu jardim, que conhecem o seu jardim, elas vão tranquilamente sair do jardim e informar para outras borboletas que existe um jardim muito bem organizado, muito robusto, com muito conteúdo, com muitas flores, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia do marketing. Não é cachorro quente que a gente pede, numa barraquinha, pede e o cara prepara na hora o cachorro quente para você. Não é isso, tá? É uma coisa demorada, pode ser demorado, pode ser rápido, na verdade, né? Mas é uma coisa que você tem que plantar para poder colher. O que tem que acontecer, o que deve acontecer com o seu tipo de negócio é que você deve construir um relacionamento, tá? Construir um relacionamento com as pessoas que visitam as suas páginas, né? As suas redes sociais. Quando eu falo de construir um relacionamento, eu falo na visão mais clara possível da vida real. Quando você está afim de paquerar uma pessoa, né, você está afim daquela pessoa, você elabora estratégias de paquera, né? Você constrói essa relação. Dá uma piscada, né, que é uma coisa muito antiga por sinal, mas você arruma alguma estratégia, sei lá, de conquistar aquela pessoa. Então, construir um relacionamento com o seu cliente tem a mesma conotação. Tem que existir uma paquera, tem que existir uma construção de uma relação, para que depois ela fique mais firme, fique rígida, né? Fique confiante. Por que eu falo isso? Porque existem vários tipos de clientes. Eu vou definir aqui os tipos de clientes de uma forma que eu enxergo, né, que eu percebo no mundo real. Tá? Por exemplo, existe aquele cliente que é o cliente urgente, né? Ele está querendo resolver aquele problema dele emergencialmente, né? Está querendo comprar alguma coisa naquele momento, seja um bolo de aniversário, seja resolver um problema no carro dele, no encanamento de casa. Então ele rapidamente ele busca uma solução e pode se deparar com você, pode encontrar você. Né? Então esse tipo de cliente é aquele cliente que pode não ser fiel a você, depende do serviço que você prestar para ele.
Mas o cliente que sabe o que quer, normalmente ele não é fiel a nenhuma empresa, porque ele sabe o que quer, né? Ele procurou você, encontrou você para resolver um problema dele e aí está tudo tranquilo. Esse cliente que resolveu a coisa emergencialmente, ele pode se tornar um cliente fiel. Se você resolveu o problema dele de forma exemplar, se você até surpreendeu a ele, fez mais do que ele imaginaria que fosse, né? E convenceu a ele de uma forma que ele ficou feliz, satisfeito, ele pode ser um cliente fiel a você sim, né? Eu gosto muito também de falar o seguinte, é somente você também, como empreendedor, se colocar no perfil de um cliente, né? De uma pessoa que está precisando de alguma coisa. Eu lembro que tem um amigo meu que montou uma lanchonete e ele disse que no começo da lanchonete dele, ele tinha que quase que implorar para os fornecedores fornecerem para ele tomate, todo o material, né, todos os insumos que ele utilizava, ele tinha que implorar porque ele era pequeno. Quando ele começou a crescer, quando ele persistiu no negócio e começou a crescer, aconteceu o contrário. Começaram a chegar fornecedores para ele. Então, essa visão de como como você trata o seu cliente, o seu emergencial cliente, pode converter ele num cliente fiel. Mas sabe qual tipo de cliente realmente vai fazer o seu negócio funcionar e bombar? É aquele cliente que não sabe que precisa do seu produto. Esse cliente é o cliente que você precisa conquistar. E esse cliente é a maioria dos clientes, a maioria das pessoas que estão no Instagram, que estão nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube, né, no Telegram. Esses clientes que não sabem que precisam do seu produto, mas precisam, são esses que são que é a grande maioria e que você deve trabalhar para conquistar. Tá bom? Porque o cliente fiel, como eu falei, ele não é fiel. Ele é fiel até certo ponto. Se tiver que resolver algum problema de uma forma emergencial e você não atender, ele rapidamente busca uma outra solução. Um outro cliente que tem o mesmo nível que você, ou que tem um nível um pouco inferior que você, mas que resolva o problema na hora que ele precisa. Então, esse cliente que não sabe que precisa do seu produto, do seu serviço, é esse que você tem que conquistar. E como é que você vai desenvolver essa relação com esse tipo de cliente? Como? Como é que você vai conquistar esses clientes e como é que você vai iniciar o processo de conquista, né? Para tornar ele um cliente fiel a você? Quando eu vou visitar alguns empreendedores, quando eu sou convidado para trabalhar para dar consultoria a algum empreendedor, eu faço primeiramente uma reunião com ele. Eu marco uma reunião e a gente senta para discutir. Eu primeiro quero conhecer o negócio do cliente. Então, quando eu sento com o cliente, normalmente eu vou com uma programação. Eu já me antecipei e já fiz uma análise de como é que aquele cliente está na internet. Como é que estão as redes sociais dele, como é que está o que a gente chama de posicionamento na web daquele cliente. Então, eu elaboro essa pesquisa, né, elaboro esse relatório e já vou para o cliente com uma solução para ele. Só que quando eu chego no cliente, que começo a conversar, eu me deparo com uma outra realidade. E olha, eu vou te falar, 98% dos clientes que eu visito, que eu converso, que eu tenho um contato, tem esse mesmo problema, que é o problema de ser uma área muito nova o marketing digital. Então, eles não estão preparados para entender como funciona. Muitos deles acham que sabem como funciona. E muitos não têm noção nenhuma de como é que funciona. Tá? Bom, aqueles que têm uma noção básica, ou que acham que como funciona, eles estão postando, mesmo que aleatoriamente, mesmo que não diariamente, mas eles estão postando sempre nas redes sociais, né? Mesmo que desorganizadamente, mas estão postando. E tem aqueles que nem isso sabem, não têm a noção básica de como criar uma rede social.
de como inserir conteúdo na sua rede social. Então, é com essa realidade que eu me deparo constantemente. Então, pensando nisso, foi que eu comecei a fazer um trabalho mais preciso na questão dessa consultoria. Sabe por quê? Muitas vezes, o que parece ser lógico para a gente não é para aquele cliente. E nesses encontros, nessas reuniões, é que eu comecei a perceber isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Eu me formei em edificações. Então, eu aprendi, né? Eu sei como, claro que há muitos anos que eu não executo a minha profissão de técnico em edificações, né? Me formei, trabalhei na construção de um prédio, né? Desde do início do prédio até a fase final do prédio. Então, eu aprendi muito nessa época. Só que muita coisa que para mim parece lógico, aliás, só que não. É por esse motivo, muita coisa que para mim parece ser lógica, para uma pessoa que quer construir uma casa ou quer comprar um apartamento, não é lógico. Por exemplo, quando a gente constrói, quando a gente desenha uma casa, quando a gente vai arquitetar aquela casa, uma informação muito importante para a gente, para nós que vamos desenhar aquela casa, é saber o seguinte: qual é o lado do nascente e qual é o lado do poente? Onde o sol nasce e onde o sol se põe? Sabe por quê? É importante demais que quando você vai desenhar uma casa, você coloque os quartos no lado do nascente. Por quê? Porque você vai acordar com o sol em você, né? O sol da manhã em você. É um lado mais ventilado pela manhã, durante o dia também é muito ventilado. E aí você desenha a casa de forma que os quartos fiquem com as janelas voltadas para o nascente. Pelo contrário, você coloca a área molhada, que a gente chama da casa, no lado poente. Porque veja só, se você colocar os quartos, desenhar a sua planta baixa e construir a sua casa de forma que os quartos fiquem no lado do poente, onde o sol se põe, o que vai acontecer? De meio-dia em diante, aquela parede vai levar um sol a tarde inteira e à noite vai estar um calor tremendo. O quarto é muito quente, né? Não tem ventilação. Então, essa informação básica é importante para colocar. Por exemplo, a área molhada da casa, que é a gente chama de área molhada, tá? Que é a cozinha, né? E o banheiro. Então, e a área de serviço. Então, você põe essa área no lado do poente, porque é um lado quente, que a partir de meio-dia recebe muito sol e vai manter sempre essa área, né? Essa área que é uma área molhada, mais climatizada, mais quente. Quando você vai desenhar as janelas da casa, por exemplo, é importante colocar numa posição em que quando o vento entre, né, não entre na cozinha e apague, por exemplo, o fogo do fogão. Né? Quando você faz, em apartamentos vocês veem muito isso, quando você constrói o apartamento, você tem uma porta para a cozinha e uma porta para a sala de estar. Por que isso? Porque quando você chegar com a feira, já entra pela porta da cozinha, diretamente na cozinha, sem precisar passar pela sala ou molhar lixo. Não passa pela sala para molhar a sala, já vai pela cozinha. Né? Então são informações bem básicas, mas que ajudam, mas que quem detém essa informação acha que, logicamente, teoricamente, o outro deveria ter. Outro exemplo, as portas. A gente trabalhar as portas de forma que quando você abre a porta, abre e fecha a porta, não atrapalhe alguma posição, não fique numa posição de atrapalhar a passagem. Né? Quando colocar uma cama, a porta não fique atrapalhando a abertura, no banheiro também. Então, são informações que quem detém, quem acha, quem produz, quem tem o conhecimento, acha que normalmente a outra pessoa deveria ter. E não é assim. Essa pessoa não tem a obrigação de conhecer tudo. Recentemente eu precisei consertar as duas portas do meu carro. Então eu me enquadrei primeiramente nessa questão de ser o cliente urgente. Eu queria resolver com urgência essa situação para não ficar vulnerável. Então eu procurei e encontrei rapidamente, aqui perto de casa, um chaveiro. Então o chaveiro, eu perguntei a ele, eu digo, ó, as duas portas estão com problemas. A porta do motorista, o bojo dela estava saindo, né?
e a outra porta a chave não entrava. Dá para analisar se qual das duas, ou se as duas foi motivo de arrombamento, foi a questão de estar quebrada foi arrombamento. Bom, eu não tenho noção nenhuma, mas eu achava que, pelo conhecimento que ele tem, ele deveria saber ou achar, descobrir o real motivo. E ele falou, essa do bojo realmente é desgaste mesmo, mas a porta do carona foi arrombamento. Por quê? Porque as palhetinhas delas estão tortas. Quando a chave não entra, é porque alguém tentou forçar as palhetinhas internas entortaram. Então, a chave não entra. Então, é esse onde eu quero chegar. O conhecimento que ele tem, eu não tenho obrigação de ter. Bom, e aí, voltando, né, aos meus clientes, ou pretensos clientes, quando eu vou ter a reunião com eles, que eu me deparo com a situação de que eles não têm nenhum conhecimento de como conceber a arte, de como conceber o conteúdo dele. Então, eu vou mostrar a vocês, falar com vocês aqui, sobre como construir esse conteúdo para a web. Então, vamos começar? Lápis e papel na mão, que eu vou dar algumas dicas importantes aqui para vocês que são empreendedores, beleza? Então, quando eu sento com um empreendedor, eu faço um questionário para ele responder para mim. E o questionário, ele contém algumas perguntas extremamente básicas, mas que você pode responder sim ou não, né? Ou você pode dizer, ser mais específico. Por exemplo, a sua empresa, o seu negócio possui redes sociais? Se sim, mas se não, vamos providenciar, né? E quais elas possuem? Quais redes sociais a sua empresa possui, o seu negócio possui? E eu já posso lhe adiantar o seguinte: é importante que o seu negócio esteja em todas as plataformas. Por quê? Você tem um público que gosta de Facebook. Você tem um público que gosta do Instagram. Você tem um público que gosta do WhatsApp ou do Telegram. E tem público que gosta do YouTube. Então, se você estiver presente nessas plataformas, é importante, é muito importante. Você vai atingir a todo esse tipo de público, tá bom? Então, possui redes sociais? Quais redes sociais você possui? Tá? A sua rede social que você possui, ela é pessoal ou ela é comercial? Sim, porque todas as redes sociais, né, não todas, mas a maioria delas, possui um formato para um perfil pessoal e para um perfil comercial. No perfil pessoal, está muito claro, né? Você posta a sua viagem, você posta a sua ida à praia, ou você posta o aniversário de um parente seu, de um filho, de um amigo, você posta uma música que você gostou, posta uma imagem que você curtiu, posta seu posicionamento político, né? Lá, alguma preocupação, alguma postagem aleatória, cards, imagens, etc, etc. E bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Ou uma mensagem de autoestima. Então, o seu perfil pessoal possui essa função de rede social mesmo, né? Já o perfil comercial, como o próprio nome diz, ele tem um perfil, uma conotação totalmente comercial. Então, é importante que você possua essa versão comercial do seu negócio, tá certo? Muito importante isso. Agora, e outra coisa, qual é a periodicidade que eu devo postar nas minhas redes sociais? Ou seja, quando é que eu devo postar? De quando em quando eu devo postar? O essencial é que você poste todos os dias. A vantagem, por exemplo, do Facebook é que você pode programar os posts, né? Você pode criar os posts do mês inteiro ou da semana inteira, 2 semanas, sei lá. E você pode programar para que ele poste automaticamente naquela hora específica. Tá certo? O Instagram não tem isso ainda. Eu acredito que eles vão fazer isso. Mas você pode se comprometer, né? Como eu faço, por exemplo. Eu coloquei um despertador no meu celular que tal hora, todos os dias, ele me lembra que eu preciso postar no Instagram. E eu já tenho tudo já pronto. Só faço só postar. Beleza? Então essa é a ideia de que você pode postar. O que postar? Bom, produtos, atividades que você faz. Imagine você tá fazendo produzindo a sua arte, o seu trabalho, né? Seja ele qual for.
e você tira uma foto da produção disso, você filma um pedacinho disso, né? Gente, estou aqui preparando esse material, daqui a pouquinho está pronto, daqui a pouquinho eu mostro para vocês o resultado. Então, é importante você estar sempre... assunto tem, tá? Para postar todos os dias. Se você é um empreendedor que trabalha somente com isso, você todo dia tem coisa para postar. Todo dia você tem um material novo que você está fazendo, está produzindo. Não tem desculpas, tá certo? Se você é um empreendedor que trabalha com serviços, você tem sempre que postar alguma coisa. Vamos chegar daqui a pouco nessa questão de como eu posso preparar o material para postar, né? Promoções, novidades. E aí vamos lá. Vamos falar agora sobre ideias do que você pode postar. O que é que eu posso postar? Quais são as ideias? As ideias, elas partem de itens que o seu cliente precisa. Quando você for postar alguma coisa, for criar alguma coisa, nunca pense se aquela postagem está assim, está mal feita, está sem brilho, ou eu estou feio, eu estou assim, estou assado. Não. Elimine você e pense no benefício que aquele post trará para o seu cliente. Como é que aquele post poderá ajudar aquele seu cliente? Essa é a visão que você tem que ter com relação aos posts. Então vamos lá. Vamos aqui listar de forma prática, né? Como é que você pode criar o conteúdo para suas redes sociais. Vamos lá. Quais são os 10 problemas que o seu produto ou serviço resolve? Ou seja, o que você acha, né? O que você propõe? O que é que o seu serviço ou produto propõe para resolver 10 problemas que existam no mundo, tá? Depois, quais são os 10 problemas que os seus clientes têm, né, que seus clientes possuem, que o seu produto resolve? Porque, uma coisa é você dizer assim, meu produto resolve esses 10 problemas. E outra coisa é o seu cliente ter, você ouvir desses 10 que o seu produto resolve, o que você mais ouve são 5, vamos supor, né? Então, quais são os problemas que você ouve muito dos seus clientes ou de quem circula você que o seu produto resolve, tá? Depois, quais são as 10 aplicações do seu produto ou serviço? Onde você pode aplicar o seu produto ou serviço? Depois, quais são as 10 objeções do seu cliente com relação ao seu produto ou serviço? O que é preço? O que é distância? Quais são as 10 objeções que o seu cliente encontra com relação ao seu produto? Então você descreve isso. E quando você começar a descrever as 10 mais de cada um desses itens aí, você com certeza vai desmiuçar muita coisa, vai enveredar para muito mais assunto que você pode fazer. E aí, quando você preparar essa lista, você vai fazer agora o seu material. O seu material consiste em vídeos e cards, né? E se você está no Instagram, né, você também pode colocar alguma enquete, né, alguma interação com o seu cliente. Mas normalmente você produz a arte, né, o card, e você produz os vídeos. Então, você pode programar da seguinte forma, segunda, quarta e sexta, eu vou postar cards, postar imagens. Eu trabalhando no produto, eu produzindo material, né? Ou eu com material pronto lá. E outra, se você produz um material em série, tá? Evita colocar um monte na mesa e tirar foto daquele monte na mesa. Põe um fundo branco com iluminação e tira somente de um só, tá? Claro, se quiser depois tirar uma foto com todos eles na mesa, todos arrumados lá, um monte, pode tirar à vontade. Mas preferencialmente, de preferência, aquele único lá que vai encher os olhos do seu cliente. Quando ele bater o olho, vai ver uma coisa muito mais direta, né? Muito mais minimalista e muito mais precisa do que um monte de coisa na mesa lá, tá? Eu vejo constantemente isso lá. Se você produz um jarro, se você produz um material gráfico, se você produz um bolo, então põe aquele único lá, faz uma arrumação legal, iluminação legal, né, básica, sem ter que gastar muito com isso, né?
Faz um cenário com fundo branco, um papel 40 quilos branco, né, uma cartolina branca, põe iluminação básica, compra luminárias baratas no mercado, ou dá um jeito de tirar pela manhã para eliminar as sombras, né? Mas produz uma foto legal do seu produto, tá certo? E os vídeos, de qualquer forma, põe um vídeo no início, de qualquer forma, filma você trabalhando, faz um vídeo de você explicando sobre aquele produto, tá? Mas faz esse post nessa programação, segunda, quarta e sexta, card, e terça, quinta e domingo, né? Põe os vídeos, tá? Isso não quer dizer que vai ser uma regra, mas você pode tranquilamente seguir isso, né? Fazer uma programação disso. E outra, se você acabou de criar sua rede social, ou se você mesmo tem ela há um bom tempo e está meio desnorteado com o que postar, com o que colocar, tem calma. Passa um tempo preparando esse material. Deixa um monte de material, vamos dizer assim, com cartas na manga, né? Para quando você tiver algum problema ou você dá uma desanimada, mas já tem material pronto, disponível lá. Então, já que você passou tanto tempo parado e tanto tempo sem postar nada, né? Dá um tempo ainda parado lá, entre aspas, e você produz um monte de coisa, um monte de material para ter cartas na manga. Perfeito? É assim que você deve fazer, para não ter que, em algum momento específico, desistir, ficar um vácuo lá. Seus clientes estão acostumados a ver as suas postagens, vão lá olhar e não encontram nada, né? E sobre os seguidores, né? As pessoas que estão curtindo o seu conteúdo que você posta diariamente lá, inicialmente é lógico e evidente que quem vai curtir são seus amigos que já estão lá na rede, né? Que você convidou pessoalmente, falou que estava colocando uma rede mais, né, uma página, né, um perfil mais profissional e pediu para ele curtir lá. Então ele entrou lá, já lhe segue no seu pessoal e vão começar a lhe seguir no seu profissional. E ó, é lógico e evidente que essas pessoas que estão lá, elas vão curtir o seu conteúdo. Mesmo se for um vídeo, às vezes elas não vão nem ver o vídeo todo, vão curtir. É por consideração mesmo a você. Então, não se prendam a curtidas. Uau, quero ver quantos curtiram meu post, quantos entraram na minha rede. Não, não se prenda a isso. Tá? Poste, mesmo que não tenha ninguém na rede ainda. Lembra do jardim? Você está preparando o jardim, cultivando o jardim, para que quando você começar a fazer um trabalho mais profissional de divulgação da sua rede, quando as pessoas novatas entrarem lá, elas vão ver o conteúdo robusto lá dentro. Elas não vão olhar e dizer, poxa, esse cara posta pouca coisa. E eu acredito, que já aconteceu com você isso. De você entrar em alguma rede social, em alguma página e ver poucas postagens, e isso frustra você. Não é verdade? Então, prepare o seu conteúdo, tenha calma, tenha uma consistência na preparação do seu conteúdo, faça aquela lista, né? Prepare o conteúdo e inicie uma programação de postagens. E a questão de mais seguidores, como é que você vai conseguir? Existem duas formas, tá? A forma orgânica, que é a forma gratuita, você não paga nada às redes sociais, não investe nada lá, tá? Você vai pedindo trabalho de formiguinha, né? Que funciona, tá? Funciona, é trabalhoso, mas se você definir que toda sexta-feira, ou na quarta e na sexta, você vai sentar e vai mandar um WhatsApp para todos os seus amigos, um por um. Sabe como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu crio um texto padrão, tá? Eu não digo nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde, porque fica mais fácil de você colar, copiar e colar. Eu digo, olá, fulano. Põe o nome lá, fulano. O nome fulano mesmo, Fulano, fulano. Eu estou agora, eu acabei de criar uma página comercial do meu negócio. Como você já sabe, eu trabalho fazendo bolos, eu trabalho como mecânico, eu trabalho construindo casas, eu trabalho etc, etc e tal. E aí eu gostaria muito da sua opinião sobre a minha página. Se você puder entrar lá e curtir, eu agradeço muito. E cola lá o link da sua página, né? Quando você for lá na sua rede social, ele gera um link lá na URL. Você copia e cola, pronto. Esse é o texto padrão que eu faço. Quando eu vou sentar e enviar um por um, eu copio aquele texto, colo para o José
e só muda o nome lá. Onde tem fulano, eu boto José. Tá, mandei. Onde tem Maria, eu boto Maria. Porque o WhatsApp, ele tem aquela opção de você enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. Só que ele bloqueia, tá? Ele bloqueia, muitas vezes não chega até a pessoa. Então, é importante que você, eventualmente, faça um trabalho de formiguinha para convidar um por um, quem você conhece, para entrar na sua rede social. E, de repente, faça uma campanha lá, né? Olá, José, você pode me indicar 5 pessoas que gostariam de conhecer esse produto aqui? E bota lá uma imagem do seu produto, tá? Então, é assim que você vai angariando de forma orgânica mais clientes. De forma paga, né, você tem que investir um dinheiro lá na sua rede social e promover. Vocês devem ter visto isso, né? Às vezes aparece um card lá, uma postagem sua e tem a opção promover lá. Então a rede social ela oferece que você promova aquilo ali, você invista um dinheiro naquilo ali. Funciona. Mas ó, para funcionar tem que existir algumas técnicas específicas, não só de postar, porque tanto o Instagram como o Facebook ele orienta você, tá? O passo a passo ele dá uma orientação. Mas você precisa fazer uma análise do retorno que aquilo ali teve para você. Tá certo? Então é importante você estudar mais um pouquinho para poder entender como é que funciona a questão da postagem paga, da campanha paga, tá? Mas é possível e dá um retorno bem interessante para você, tá? E aí você está construindo o seu, que a gente chama de posicionamento na web. Você vai construir essa sua posição e você vai adquirir uma posição na web em que todos vão indicar você. Você vai ter um posicionamento na web, né, em que você vai ser o especialista daquele produto, daquele serviço. E quando as pessoas começarem a ver constantemente as suas postagens, vão colocar na mente delas, até inconscientemente, e quando alguém perguntar sobre aquele produto, elas vão lembrar de você. Isso é claro, tá? E eu digo mais, quanto mais você posta, quanto mais você investe nessa questão de estar sempre postando, você vai começar a evoluir, vai começar a aprender, vai começar a ficar desenrolado nessa área. Ok? Desenrolado digital. Então, é isso. Esse vídeo tratou desse assunto. Espero que tenha ajudado, tá? E qualquer coisa, entre em contato aí, me segue, tá? Eu tenho um canal no Telegram, que é muito importante, né? Que está surgindo agora e ele ajuda bastante as pessoas a se comunicarem de forma mais profissional. Tá? Então, o meu Telegram, ele está nessa descrição do vídeo aqui, tá? Mas se você quiser conhecer mais um pouco sobre minhas redes sociais, entra no site lá, desenroladodigital.com.br. Beleza? Aquele abraço.